Então, bom dia. Eu sei que estou com um atraso de quase 15 minutos e peço desculpa por isso, mas às vezes as telecomunicações não ajudam, nomeadamente quando se está longe de casa. E já tentei aqui fiz aqui 3 tentativas de colocar isto no ar hoje e o problema é que não se conseguia entrar e, portanto, peço desculpa por isso. Já agora, Manuel Castelo Branco, eu penso que está a chegar tudo bem com a imagem e som. Muito obrigado pela informação. Só para dizer aos fofinhos que se calhar estavam aqui à espera para entrar no ar e que não me viram entrar no ar a pensar que não iam levar comigo hoje, azar. Por onde é que queria começar? A agenda é longa e a agenda é bastante longa. Vou começar pela Caixa Geral de Depósitos. Como sabe, a Comissão Europeia, quando o Estado português meteu dinheiro na Caixa, obrigou, aliás, não foi só a Caixa, obrigou a Caixa e outros bancos a tomarem uma série de decisões. Olha, no caso da Caixa foi despedir 2.000 pessoas, fechar balcões, vender bancos que têm em França, em Moçambique, ou melhor, reduzir a expressão em Moçambique, e também vender o banco que tem na África do Sul. No caso do BPI foi sair de Angola. No caso do BCP foi uma série de remédios, como não podiam fazer mais operações, comprar novos bancos e reduzir postos de trabalho. O que é que isto nos diz? Atenção que estamos no período de ordem do dia. Diz-nos que esta coisa do Estado se meter na vida das empresas, nomeadamente dos bancos, e conceder ajudas de Estado, já não funciona como funcionava antigamente. Que a Comissão Europeia fechava os olhos a estas coisas. Hoje em dia não é assim. E agora imagina o que é o prejuízo. O BPI teve que sair de Angola. A Caixa teve de despedir 2.000 pessoas. Tem de despedir 2.000 pessoas. A Caixa vai ter de introduzir a exposição aqui no mercado onde eu estou, em Moçambique, vai ter de vender o banco na África do Sul. Felizmente, a Comissão Europeia voltou atrás na decisão de vender o banco em França. Mas isto é uma lição que a gente está a aprender, que é tudo o que nós fazemos de errado hoje em dia e que obriga a entrar o Estado, ou levar a beneficiar das ajudas do Estado, tem consequências. E tem consequências graves. E já não são consequências teóricas. Repare no que vai acontecer à vida de 2.000 pessoas da Caixa que vão ter que sair. Portanto, é bom que a gente tire ilações disto e é bom que a gente aprenda para o futuro, que é para não voltar a cometer os mesmos erros. Tudo isto, hoje em dia, tem consequências. Tem consequências graves para o contribuinte e tem consequências graves para a vida das pessoas e para a vida das instituições. Bom, feito o período de ordem do dia, até porque já estamos com atraso, vamos para a primeira questão de hoje. Eu não sei se teve a oportunidade de ver, mas ontem não falei sobre isso, porque não tinha analisado a questão, mas o Correio da Manhã trouxe ontem esta manchete, mais ou menos isto aqui, que está aqui, que é acordo secreto dá 705 milhões a privados. Então a história passou-se durante o governo de José Sócrates, em que o Estado negociou com algumas empresas as concessões das PPP rodoviárias. Bom, agora reparem neste pormenor. Entre a primeira fase de análise do projeto até ao final desse mesmo projeto, dessa mesma proposta, os custos aumentavam para as Estradas de Portugal, o mesmo é dizer para o contribuinte português, em 705 milhões de euros. Bom, o Tribunal de Contas, como um bom tribunal, aliás, olhou para aquilo e atirou-se ao ar. E diz assim, espera aí, como é que é possível? Repare, não são 70 milhões de euros, não são 75 milhões de euros, são 705 milhões de euros. E o Tribunal de Contas diz assim, meus senhores, vamos chumbar isto. Isto assim não passa. Bom, o que é que aconteceu? O Governo quis dar a volta à situação. E fez-o da pior maneira. A socapa vai assinar um acordo em que envolve concessionárias e a banca, que é para contornar aquela limitação do Tribunal de Contas. Bom, eu estou à espera das consequências disto. É que como contribuinte, porque isto sai do seu pelo, Maria, Joaquina, Mário, Luís, Francisco, Camilo, não é? Isto tudo sai do pelo de alguém. Não vale a pena nós pensarmos, cada vez que o Estado toma uma decisão, nomeadamente uma decisão errada como esta, que isto fica sem responsabilidades. Não fica. Há sempre um Zé Pagante para estas coisas, como dizia a minha mãe. E esse Zé Pagante chama-se contribuinte. Bom, há duas perguntas que eu tenho para fazer. Você conhece alguém responsabilizado por isto? O ex-primeiro-ministro responsável por isto está a contas com a Justiça, não há decisão nenhuma. O ministro das Obras Públicas na altura, salvo errar Mário Lino, não vejo responsabilizado por isto. Bom, e também não vejo ninguém pedir às concessionárias para explicar o porquê é que tudo isto foi feito. Porque eu não acredito que as concessionárias destas PPP, ao falarem com o Governo, não tenham sido, entre aspas, cúmplices neste processo.
E a última pergunta que tenho para fazer é o seguinte: tem que haver consequências, e se calhar é preciso mudar a lei, para as decisões do Tribunal de Contas. Porque isto e a forma de fazer estas coisas, que é altamente lesiva e penalizadora dos interesses do contribuinte português, o mesmo é dizer do Estado português, tem de ter consequências. Porque senão acontece no governo daquele governo, depois há de haver outro governo em que acontece também, e depois quando estas decisões aparecem, e estes estudos ou estas conclusões aparecem já desfasadas no tempo, a censura social sobre quem fez isto não tem efeito nenhum. Não é? Porque as pessoas continuam a passear-se por aí adiante, por aí fora, e ainda dizem coisas fantásticas, dizem que fizeram coisas fantásticas quando foram governantes. Bom, segundo ponto da conversa de hoje. Então, e não é que as dívidas dos hospitais continuam a subir? Foi a conclusão que a gente tira ao olhar para os números do Governo de Execução Orçamental. As dívidas já estão a aproximar outra vez dos 800 milhões de euros. Bom, e como diz o JN de hoje, isto tem consequências. Aliás, isto quer dizer o estado da saúde em geral. Porque o JN traz hoje em manchete que doentes oncológicos esperam cerca de 1 ano para terem próteses. Bom, some isto àquela conversa que já tivemos esta semana sobre benefícios fiscais, nomeadamente redução do IVA de 23% para 13% para quem é doente oncológico, nomeadamente na questão dos produtos. Soma tudo isto. Qual é a razão de ser? Eu compreendo. Eu devo dizer que, como sabe, eu tenho dito aqui várias vezes, eu gosto muito pessoalmente do Ministro da Saúde. Mas faz-me impressão a forma como a saúde está a ser gerida. Sem visão de médio prazo, sem visão de longo prazo, que é uma coisa que me surpreende, porque a Adalberto Campos Fernandes é uma pessoa que conhece bem a saúde e eu sei que ela é uma daquelas pessoas que olha para a saúde do ponto de vista de médio prazo. Qual é o problema aqui? É que as restrições orçamentais estão a toldar a visão do Ministério da Saúde em relação a decisões que tem que tomar e que são decisões, não é para amanhã, nem depois da amanhã, são decisões para os próximos anos. A saúde nunca se pensa a 1 ano ou 2 anos. E este é o erro que nós estamos a cometer. E, portanto, precisávamos tirar uma conclusão disto. Não é normal as dívidas continuarem a subir. Quando a Troika cá veio, uma das coisas muito positivas que fez foi obrigar o Governo a reduzir os prazos de pagamento aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde e aos aos fornecedores do Estado em geral. Porquê? Porque depois estes fornecedores não pagam outros e isto gera uma cadeia, um efeito cascata na economia. E quem é que isto prejudica? Essencialmente as pequenas e médias empresas. Porque depois não têm tesouraria para estar a fazer face aos seus pagamentos. Imagina o que é um fornecedor, um cliente deste fornecedor, que lhes entregou o material. Quando ele for pagar a quem lhe forneceu a si, não tem dinheiro, tem problemas de tesouraria. E depois vai dizer, olha, eu tenho que esperar que o Estado me pague e por aí adiante. Isto não é maneira de viver. Isto é expedientes que o Ministério das Finanças está a arranjar para conter a despesa. Ora, não faz sentido nenhum, porque a despesa não aparece agora, mas vai ter que ser paga daqui a uns meses, ou então vai ter que ser paga no ano seguinte. Portanto, isto é adiar o problema, é empurrar o problema com a barriga. Não é forma de gerir a saúde, nem é forma de gerir o Estado em geral. E a mim faz-me impressão como é que a Comissão Europeia anda a elogiar Portugal por tudo e mais alguma coisa e não vê estas coisas. Faz-me impressão como é que o FMI andou a elogiar Portugal uns 2 anos e meio e não é capaz de dizer assim, meus senhores, vocês tinham feito um esforço durante o período da Troika para reduzir prazos de pagamento e agora estão a largá-los outra vez? Já pensaram no efeito que isto tem na economia? Ou seja, antes de elogiar, valia a pena olhar para estas ineficiências que o Estado português é típico, é useiro e vezeiro. Terceiro ponto da conversa de hoje. Bom, ontem saíram os dados da execução orçamental do primeiro semestre. E o que é que nós ficámos a saber? Que o déficit baixou. Bom, eu fico muito feliz que o déficit tenha baixado. O problema é que nós vamos olhar para a decomposição daquelas contas e percebemos logo uma coisa. Não foi pelo efeito da despesa. Ou seja, a despesa até está a aumentar. Qual é que é o ponto aqui? É que a receita é que ficou acima do esperado. 465 milhões de euros a mais. Só o IVA cresceu 4,4%. Agora faça esta conta. A economia está a crescer a 2,3%. Vamos admitir que até pode chegar a 2,4% ou 2,5%. O IVA está a crescer a 4,4%. O que é que isto quer dizer? Bom, o ponto é este. Isto, do ponto de vista estrutural, resolve zero ao nosso problema das contas públicas. E porquê? Porque imagine só que nós temos uma aterragem da economia. Até pode não ser um crash landing. Pode ser uma aterragem. Como nós estamos a confiar na receita, que é conjuntural,
para cobrir um buraco nas contas públicas, o que vai acontecer é que quando essa receita for inferior, e como nós não reduzimos despesa, pelo contrário, estamos a aumentá-la, já vamos falar sobre os professores, a seguir já adivinhou, não é? Isto acontece que nós vamos ficar descalços novamente. Ou você acha que se nós tivermos um problema com receita, o Governo vai dizer aos sindicatos, meus senhores, precisamos despedir pessoas e precisamos reduzir salários. Acha que consegue fazer isto? Lembra-se das decisões do Tribunal Constitucional no final de 2012 em 2013. Este é o problema que nós temos pela frente. E já agora, os valores que o Ministério das Finanças divulgou ontem são contabilidade pública, não é contabilidade de caixa. O que isto quer dizer? Eu explico-lhe de forma muito simples. Imagine que você está no Estado e toma uma decisão de despesa. Quando você toma uma decisão de despesa, ela pode ser feita. Mas depois não entra no déficit. Só a contabilidade de caixa é que obriga a que, a partir do momento em que se dá a autorização de despesa, ela apareça logo contabilizada. E este é o critério que conta para Bruxelas. Mas vamos deixar isso de lado. A pergunta fundamental é esta. Repare, nós já devolvemos rendimentos mais apressadamente do que devíamos. Nós continuamos a aumentar pensões sem haver condições para isso. Estamos a enfrentar reivindicações de várias classes sociais e corporações no Estado, como a dos professores. E vai haver cedências, como eu já expliquei aqui. Ou seja, estamos a aumentar a despesa. Imagine que há uma regressão da receita. O que é que vai acontecer? Você fica descalço. O Estado português fica descalço. Ou seja, como não consegue reverter a despesa que criou, a solução é aumentar impostos. Ora, como explicou com o Conselho de Finanças Públicas, naquele documento que eu falei aqui ontem, e não falei neste ponto, meia culpa, é que, como diz o Conselho de Finanças Públicas, a margem para se continuar a aumentar impostos, para fazer face a estas marmeladas, já está no limite. Você recorda-se que eu ontem aqui expliquei que as contas mostram que as famílias portuguesas são das mais penalizadas do ponto de vista fiscal do conjunto da União Europeia. E, portanto, esta margem também terminou. Ou seja, temos novamente aqui mais uma série de limitações em quem ninguém está a pensar a médio prazo. Se você colocar uma questão desta a um ministro como Vieira da Silva ou o ministro das Finanças, fogem todos com o rabo à seringa, a contarem histórias maravilhosas de amanhãs que cantam. E o problema é que um dia deixa de haver amanhãs que cantam. E nessa altura, a malta está toda feliz agora, vai-se atirar a quem tiver que tomar uma decisão para corrigir o problema. Exatamente aquilo que aconteceu, como você se recorda, quando a Troika chegou a Portugal. Bom, sigamos para bingo, que a agenda é muito completa. Quarto ponto, eu tinha prometido falar disto. Como você se recorda, salvo erro, na terça-feira, já não lembro se foi terça-feira, o Jornal Público trouxe esta manchete. Eu esqueci-me. Aliás, não tive tempo por causa de outras questões de atualidade que, entretanto, apareceram. Diz assim, a maioria do emprego criado este ano ficou acima do salário mínimo. Só 25% dos novos postos de trabalho criados entre janeiro e março receberam o valor do salário mínimo. Em 2017, a tendência tinha sido inversa. Portanto, repare, de todos os contratos feitos pelas empresas, de janeiro a março, apenas 25%, de cada 100, apenas 25 foram com o salário mínimo. O resto foi tudo acima do salário mínimo. A pergunta que eu tenho que fazer é esta. Então, a gente vai agradecer isto a quem? Ao Estado? Se você olhar para as declarações do Sr. Ministro Vieira da Silva, já estava para ali a dizer que o Estado teve um papel importante. Isto não teve nenhum. Isto é uma estupidez, está a ver? Isto é o complexo, aquele complexo que nós temos em Portugal, que o Estado faz tudo, manda tudo, influencia tudo. Não influenciou nada. As empresas passaram a pagar mais do que o salário mínimo porque acharam que as pessoas mereciam receber mais do que o salário mínimo. Mas as empresas passaram a pagar mais do que o salário mínimo porque precisam das pessoas. A única forma de nós termos menos salários mínimos e termos pessoas mais bem pagas é termos, número 1, pessoas mais qualificadas, mas não é mais qualificadas só porque têm um canudo. Não, é porque são úteis, têm skills, têm as ferramentas que as empresas vão precisar. Primeiro ponto. O segundo é termos mais empresas que não estão tão dependentes do custo laboral. Está a perceber? Porque qualquer variação de mais 5 euros ou mais 10 euros no salário depois influencia o preço final e torna-os pouco competitivos face a outros concorrentes. É a única forma de fazer isto. Ora, o Governo tem zero influência nisto. Ou melhor, o Estado tem zero, vou repetir,
Zero. Isto não tem nada a ver com o Estado. Isto tem a ver com o processo de modernização da economia. Portanto, se há alguma coisa que o Estado pode fazer aqui, é criar as condições para que apareçam mais empresas destas. Está a perceber? É criar as condições por causa da concorrência e haja investimento estrangeiro que nos crie empresas precisamente com aquelas que estão no ponto mais alto da cadeia de valor, como se costuma dizer em economia e em gestão. Isso é que é fundamental. Se há alguma coisa que o Estado pode fazer, é isto. Ora, e é o que o Estado está a fazer? Não, porque muda a legislação todos os dias, muda a legislação laboral, muda a legislação fiscal, porque não torna eficiente a justiça. Estas é que são as áreas onde o Estado pode intervir. Ora, e não está a passar aqui rigorosamente nada. É exatamente o contrário. Portanto, estar aqui a dizer que o Estado influenciou, não influenciou nada. Aqui o que nós temos que fazer é bater palmas às empresas, porque elas é que são merecedoras do crédito, deste crédito, que é saber que cada 100 contratos que se fizeram, 75 deles são acima do salário mínimo. Bom, o último ponto da conversa de hoje, que o tempo já vai longo, tem a ver com os professores, sindicatos de professores. Bom, o Governo, depois das reuniões com os sindicatos, já veio dizer que, bom, aquela proposta do Governo de contabilizar 2 anos do tempo congelado dos professores custa mais ou menos 180 milhões. Se nós formos para contabilizar aqueles 9 anos que os sindicatos querem, isto vai para 635 milhões. Bom, e já descobri uma coisa. Não tem dinheiro para fazer face a isto. Bom, eu sei que isto é duro dizer. E eu sei que isto é duro de engolir por parte dos sindicatos. Bom, mas há 2 coisas que vale a pena dizer sobre isto. Primeiro, este problema nunca se vai resolver no curto prazo. Esqueçam os sindicatos, esqueçam os professores, sindicalizados ou não. Este problema nunca se vai resolver em 2 ou 3 anos. É estupidez pensar o contrário. Isto é um assunto para se resolver em 15 anos. Porquê? Porque o Estado, quando dá a palavra, tem a obrigação de cumprir. E eu ainda me recordo que, as discussões do Orçamento de Estado do ano passado, o Governo deixou um ninho, não disse que não disse que sim, e criou uma expectativa junto dos sindicatos. Primeira lição, não se pode fazer isto. Tem que ser claro, um Ministro das Finanças tem que ser claro, e eu aí tiro o chapéu a Vítor Gaspar, tiro o chapéu a Maria Luís de Albuquerque, tiro o chapéu à Troika, quando diziam assim, não se pode fazer, mais vale ser claro nesta matéria. Bom, primeiro ponto, não se pode deixar ficar com ninhos e criar expectativas. Segundo lugar, os sindicatos, as pessoas vão ter que engolir isto. Isto é para se resolver a 10 anos ou a 15. Não há outra forma de resolver isto. O último ponto disto tudo, sujeitar este cumprimento a outra coisa, alterar a forma da progressão nas carreiras dos professores, como da própria administração pública em geral. Porque as pessoas não podem progredir numa carreira pelo decurso do tempo. As pessoas têm de progredir numa carreira em função do seu mérito. Ora, isto parte da avaliação. Eu sei que isso é um anátema, é uma palavra maldita para os sindicatos, nomeadamente para os meninos da FENPROF. Mas olha, eu, como tenho as costas largas, posso dizer isto à vontade. E como também já fui professor e já trabalhei para o Estado, estou à vontade para dizer isto. Esta maneira de estruturar a educação e toda a administração pública é exatamente o contrário daquilo que nós precisamos para ter uma economia moderna. E, portanto, 2 lições sobre isto. Os governos não podem dizer que acabou a austeridade e que têm dinheiro para fazer tudo e mais alguma coisa, e agora que estão com miúfas, porque a economia está a virar, já vêm dizer que não têm dinheiro. Segunda lição, meus senhores sindicatos, esqueçam, isto não tem solução a curto prazo, vão ter de pensar numa solução a 10 ou mais anos. Sou pena de, um dia deste, nós começarmos a endividar mais só para ir pagar a professores. Ora, isso não é opção, porque foi brincadeiras como esta que nos puseram diretamente nos braços da Troika em 2011. E, portanto, não, como dizia, a expressão popular é esta, não me lixem, porque eu não quero que os interesses de uma classe venham prejudicar a sociedade em geral. Como disse, aliás, o Ministro das Finanças, muito bem na entrevista que deu ao público na segunda-feira. Já agora, é pena que o Ministro das Finanças só tinha lembrado disto agora. E, sobretudo, o Ministro das Finanças que anda para aí dizer que a austeridade acabou e diabo 4, e depois recomenda a austeridade à Grécia, e depois, quando chega a altura de tomar decisões dessas, diz que não tem dinheiro. São lições que a gente tem que aprender. Até porque, como você já percebeu, os tempos estão a mudar e, portanto, o discurso vai forçosamente mudar. Olha, vou ficar por aqui. Quero agradecer-lhe a atenção toda que dedicou a isto durante a semana. Eu, na segunda-feira, já estarei a fazer este programa a partir de Portugal. E mesmo para o final, só lhe vou pedir um favor, coloque aí um gosto e faça partilhas nas redes sociais, que é a forma mais eficiente de a gente divulgar este tipo de informação. Muito obrigado, tenham um grande fim de semana e até segunda-feira às 8 da manhã. Com licença.